a todos. Que Jesus nos fortaleça e fortaleça os nossos corações para que nós falarmos do seu Evangelho, que hoje foi direcionado ao capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Então aqui é bom esclarecer que esse capítulo ele se divide em 5 itens, o que seria impossível nós em 45, 40 minutos falarmos aqui de uma forma mais detalhada. Mas aqui, cada um desses itens, eles isoladamente, eles apresentam reflexões profundas do Evangelho de Jesus. Mas nós vamos aqui mencionar que o capítulo todo ele faz essa menção sobre a humildade. E falar sobre a humildade, nós que somos extremamente humildes, é muito fácil, vamos dizer assim. É muito difícil falar de uma virtude que a gente não tem muito jeito com ela ainda, porque o nosso orgulho ainda é muito grande dentro dos nossos corações. Então, quando se fala da virtude da humildade, é como falarmos assim de um ET na Terra. É uma virtude muito difícil de ser realmente encontrada nos corações. Não que não exista. Dentro da doutrina espírita nós temos muitos exemplos, mas no nosso dia a dia é muito difícil de ser encontrado. Então nós vamos olhar um pouquinho para essa virtude. Mas antes nós vamos apresentar a vocês aqui de uma forma bem resumida os 5 itens desse capítulo. Então o primeiro, que nós vamos nos ater depois de uma forma mais detalhada um pouquinho, diz assim: o que é preciso entender por pobre de espírito? Então esse item ele se inicia com a frase de Jesus, segundo o apóstolo Mateus, que bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, para muitos incrédulos, homens da ciência, da cultura e até mesmo da vida acadêmica, que olham as coisas divinas com uma certa indiferença, dizem que são indignos de uma maior atenção por parte deles, eles dão a essa bem-aventurança um sorriso de desdém, de descaso, motivo muitas vezes de diversão, a questão dos pobres de espírito, porque a alta consideração que muitos têm sobre si mesmos faz com que se torne muito difícil acreditar e falar de um mundo que não seja físico, seja esse mundo invisível que é o mundo da espiritualidade. Então pensam que essas coisas divinas, essas coisas de Deus, elas são boas sim, mas são boas para as pessoas simples, para aqueles que, segundo eles, acreditam que são os pobres de espírito. Então, entretanto, digam o que disserem, todos nós vamos nos deparar com o desencarne, com a morte do corpo físico e vamos nos deparar com a pluralidade da vida e a realidade do mundo espiritual. Mas aqui nós vamos lembrar que os 12 apóstolos, os intérpretes de Jesus, os seus ensinos, as suas ações, eles eram as pessoas mais simples e humildes do lago de Genezaré. Mas quando eles iniciaram ali os trabalhos ativos da divulgação do apostolado de cada um, e também da Boa Nova que nascia, segundo Jesus reuniu os 12 na casa de Simão Pedro para passar ali as primeiras instruções referentes ao grande apostolado. Então esses homens simples, eles receberam de Jesus as primeiras instruções sobre como eles deveriam agir em determinados momentos ali naquela reunião. E várias outras reuniões que nós sabemos que Jesus se reunia constantemente com seus apóstolos. E a narrativa do Evangelho de Mateus diz assim, que essas recomendações iniciais de Jesus, elas ajudaram muito os apóstolos a aclararem os seus pensamentos, para saberem como eles deviam pensar em relação a esses miseráveis que estavam aí buscando Jesus, esses infortunados, esses infelizes da sorte, vamos dizer assim. Então, para muitos daquela época,
Jesus vivia sempre cercado por esses infortunados, por pessoas marginalizadas, por aqueles excluídos, doentes, e todos esses, naquela época, eram tidos como pobres de espírito. Então não devemos esquecer que naquele período de Jesus, os orgulhosos eles eram representados pelos fariseus e pelos publicanos, que eram aqueles que valorizavam os atos exteriores. Então eles tinham a roupagem de serem bons, mas eles eram muito orgulhosos, eles escondiam crimes de corrupção, costumes sem nenhuma dignidade, eles eram inimigos de qualquer inovação. Daí também porque essa inimizade a Jesus naquela época. Então eles eram muito poderosos, eles eram influentes ali e eles faziam as interpretações das Sagradas Escrituras, eles eram os doutores da lei. Então esses homens simples, muitas vezes de roupas surradas, mal vestidos, maltrapilhos, para esses orgulhosos eram pessoas pobres, né? Porque pobre ninguém pode ser, muito menos pobre de espírito. Mas para esses orgulhosos, esses eram os pobres de espírito daquela época. E Jesus estava sempre com eles. Mas, dentre esses simples e humildes, os 12 apóstolos são esses pobres de espírito que estavam preparados para receber ali o Evangelho de Jesus. Então nós vamos perceber que pobres de espírito, segundo o Evangelho de Jesus, não tinha o mesmo significado que pobre de espírito de acordo com os fariseus e os publicanos. Então eram valores diferenciados, porque Jesus se referia a esses pobres de espírito como pessoas humildes, que se submetiam à vontade de Deus e faziam ali a sua vontade, diferentemente dos orgulhosos, ali os doutores da lei, que pensavam de forma mais material, carentes ali de recursos materiais. O segundo item diz assim: todo aquele que se eleva será rebaixado. Então nesse item nós vamos encontrar aqui a pergunta de um dos discípulos a Jesus: quem é o maior no reino de Deus? Ao que Jesus diz assim: todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança, será o maior no reino de Deus. Nós vamos encontrar também a mãe dos filhos de Zebedeu, que juntamente com seus 2 filhos, se dirige a Jesus e pede para Jesus que cada um dos seus filhos sente ao lado de Jesus, um à direita e um à esquerda. Aqui Jesus diz a ela que ela não sabia o que ela pedia, porque não cabia a ele determinar quem deveria sentar à sua direita ou à sua esquerda, mas sim a Deus, que já tinha preparado um lugar para aqueles que ali deveriam estar. E nós vamos encontrar também a parábola dos assentos, que é aquela ocasião que Jesus, entrando na casa de um dos famosos fariseus ali, um dos principais fariseus, notou que todos procuravam, escolhiam os melhores lugares à mesa. E aí, diante do quadro que Jesus viu ali, ele propôs que quando você for convidado às bodas, você não procure aceitar nos primeiros lugares, mas porque ali naquele lugar pode estar reservado e você ter que sair dali envergonhado porque tem outro mais importante para se sentar ali. E Jesus diz: então vá e sente-se no último lugar, porque assim, havendo lugar nos primeiros, você será chamado a mudar de lugar. Então esses ensinamentos, que cada um por si já dá um evangelho da noite aqui, cada um desses nós vamos perceber que há o princípio da humildade aqui, que Jesus tantas vezes falou no seu evangelho e colocou ali como condição essencial para a felicidade do homem, a felicidade do próprio Espírito. Então Jesus toma como exemplo a criança, mas no sentido que nós espíritas sabemos que aquela criança, ela é o corpo de uma criança no espírito milenar, ou melhor, o espírito milenar no corpo de uma criança. Mas ele faz essa comparação porque não há na criança nenhuma pretensão de superioridade e de ser infalível. Então é nesse sentido que ele coloca, E a doutrina espírita, ela vem confirmar aqui
mostrando a nós, exemplificando que os grandes no mundo dos espíritos nem sempre foram os poderosos na terra. No próprio Evangelho coloca aquele relato da rainha, que ao desencarnar ela percebe que uma das suas servas estava em condição melhor do que ela. Então nós observamos que os valores são invertidos dentro do coração do homem, e os orgulhosos na terra, eles não possuem um lugar de destaque no mundo dos espíritos. Então isso ocorre porque ao desencarnarmos nós sabemos que nós vamos levar os valores que nós vamos cultuando na nossa vida no decorrer da nossa própria existência. Nós levamos tesouros ou nós vamos levar tormentos, que vamos despertar na fase espiritual. O terceiro item diz sobre os mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes. É quando Jesus roga a Deus a graça de ter sido revelada essas coisas divinas aos simples e aos pequeninos, e não aos sábios e aos prudentes. Porque simples e pequeninos aqui são os pobres de espírito, são os humildes, são aqueles que já aceitavam a verdade de Jesus, de Deus, melhor dizendo, aquela realidade divina, sem aquela blasfêmia, sem aquele riso de sarcasmo, sem aquela diversão, porque eles já tinham o espírito em condições de assim aceitar. E os sábios e os prudentes são os orgulhosos, os envaidecidos, os incrédulos, que muitas vezes questionam e colocam que essas coisas são boas, mas não para si, para esses que são mais simples intelectualmente falando. Então, é bom lembrar que Deus não abandona os seus filhos, mas cada um tem o seu momento de despertar, que pode não ser o momento que nós queremos, mas é o momento que Ele vai por si só despertar e assimilando essas verdades de Jesus, segundo o seu Evangelho, no seu dia a dia. Quarto item é o item mais extenso que tem nesse capítulo e o mais difícil, vamos dizer assim, porque fala justamente do orgulho e a humildade. Então aqui nós vamos encontrar lições de dois espíritos, a Constantina Lacordaire e sobre o Mamen de Adolfo, qualquer coisa próxima a isso, Então nós vamos encontrar aqui lições interessantes que nos encorajam ali a seguir o bom caminho. Então, o primeiro, que é a Constantina, ela diz assim, que a humildade ela é uma virtude muito esquecida entre nós. E os bons exemplos que passaram por nós, eles não foram seguidos. E vai mais longe, Ela fala assim, que sem a humildade, por melhores que nós sejamos, nós somos nós nos comportamos como aquele que usa uma roupa para esconder, às vezes, alguma cicatriz, alguma ferida, porque a gente se acaba se enfeitando de uma virtude que a gente não tem para ocultar as deformidades do nosso espírito. E aí ela fala, os fariseus não foram somente na época de Jesus. Há os fariseus modernos, aqueles que são adversários da humildade, que são os orgulhosos, que vivem nessa sociedade civilizada, cheia de ciências, de cultura, de bênçãos, mas são tão pobres em virtude do orgulho que carregam. Então esses ela coloca ali o nome de fariseus modernos. E a lição do segundo espírito coloca assim, que é uma irmã de Adolfo, que esse mal-estar geral é para todos, é geral esse mal-estar que assola a humanidade. E que o orgulho é fonte de todos os nossos pesares, todos os nossos males. E ele dá um nome bonito para o orgulho, que o orgulho é o vício dourado, porque ele é muito tolerante com aquilo que satisfaz a ele mesmo e que brilha e encanta aos olhos. Então olha só quanta riqueza dentro do nosso Evangelho, que às vezes a gente passa meio corrido e não observa aí os detalhes. Então, quer dizer, nós não somos orgulhosos, nós somos cheios desse vício dourado, que é mais bonito, menos feio, vamos dizer assim. E aqui o quinto item é a missão do homem inteligente na Terra. Aqui
é um tema que o Divaldo Franco ele explora muito, né, sobre a questão de que o homem explora o universo, ele conquista as galáxias, ele quebra partículas, estuda o átomo, ele prolonga a vida na Terra, ele estica a vida do homem com medicação, com essa aparelhagem tão bendita para a saúde do próprio homem, né? E o homem tem a seu favor o progresso, a ciência, o conforto, tantas coisas boas nessa vida, mas o homem não tem e não consegue ainda ter paz. Então é um paradoxo, né? Que nós temos tantas bênçãos e nós carregamos tanta escuridão ainda dentro de nós. E tem uma historinha bem singela que ilustra bem a importância da inteligência do homem para o bem de todos. Então é uma história que até o próprio Divaldo coloca, que Tadeu Merli, ele viveu na década de 20 nos Estados Unidos, e ele era um jovem estudante de medicina, que naquela época, junto com os colegas, ele dizia que quando ele se formasse, ele ia praticar a eutanásia nos casos mais difíceis. Aí os colegas dele falavam assim, mas a medicina, ela existe para ajudar o homem, para trazer recursos melhores para a vida e não para tirar. E ele continuava ali no seu discurso. Um dia ele estava fazendo um plantão em determinado hospital, e aí de urgência veio um telefonema que ele tinha que ir com a ambulância um determinado endereço, onde havia ali um bairro de imigrantes alemães, onde havia uma grávida em situações bem miseráveis, e ali havia uma mulher, a vizinha, preocupada com a situação daquela grávida, que o filho já estava para nascer, acabou ligando para o hospital, enfim. O Tadeu foi para lá socorrer essa mulher. Quando ele chegou lá, aquela senhora idosa começou a explicar a situação, quase ninguém tem uma vizinha desse jeito, né? Começou a explicar a situação ali, de que aquela mulher tinha já 6 filhos, o marido pediu que abortasse, ela não quis, e ela teve aquele filho, mais um para sustentar, aquela história que a gente já conhece. E aí ela falava assim, olha doutora, ela é culpada por tudo isso que está acontecendo, porque não era para ela ter essa criança. E Tadeu ali pede para ficar ali com a mulher, para ver realmente o que estava acontecendo, e ali diante daquela grávida, daquela situação de miséria, né, que gemia com muita dificuldade, ele observou, medicou, e enquanto o remédio fazia ali o efeito na mulher, ele se pôs num canto e começou a pensar que depois que ele entrou na faculdade, ele se tornou uma pessoa mais materialista, mais preocupada com valores que fugiam do que ele tinha aprendido com a sua mãe. E aí ele começou a lembrar da mãe, que juntava as suas mãozinhas, né, para ensinar a orar o Pai Nosso toda noite. E ali ele se postou, quando ele se viu, ele estava fazendo uma oração em benefício daquela grávida, do seu filho, para que desse tudo certo. Enfim, a criança nasceu e ele ficou muito alegre, olha, né, quanto tempo que eu não faço uma oração, eu fiz e deu certo. E ali, depois quando ele estava ajudando a limpar a criança tudo, ele observa que o pé da criança tinha uma certa deficiência, tinha uma certa deformidade. Aí ele pensou, olha, tanto esforço, tanta coisa, né, e se revoltou para eu salvar uma criança que vai ser coxo, né, uma expressão antiga aqui, e aí ele coloca que essa criança vai roubar, vai matar, vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas eu vou ajudar essa criança. Eu vou matá-la agora, não tem testemunha aqui mesmo, e aí ela não vai acontecer nada com a mãe, porque a mãe já deu um monte de filho, e ele começou a entrar nesse pensamento, e onde ele ia na maletinha dele, tinha uma injeção que ele já sabia muito bem como aplicar. De repente, a consciência dele diz assim, olha, o que você tem a ver com isso? Você foi chamado para atender essa grávida e fazer a sua parte enquanto médico. Aqui, você já fez, então você vai embora e deixa essa criança em paz. Então ele, assustado com aquela voz bem firme na sua consciência, ele saiu e no outro dia ele preencheu a ficha no hospital que aquela determinada criança foi atendida. O tempo passou
né? Tadeu tornou-se um pediatra muito famoso, casou-se, teve uma filha que também se tornou médico. A filha de Tadeu deu uma neta, essa neta se chamava Bárbara. Com o tempo, quando Bárbara tinha 5 anos, os seus pais morreram e ela, consequentemente, passou a morar aí com seus avós. E Tadeu, não dá para narrar aqui, né, a sua tristeza, ele preparou no dia do aniversário da neta, após alguns anos, para alegrá-la um pouco mais, ele preparou uma festa. E os amiguinhos dela foram chamados, aquilo tudo, né, de aniversário de criança. E quando era o dia do aniversário da neta, a neta amanheceu com febre, com manchas pelo rosto, enjoada, enfim, ela amanheceu adoentada. E aí começou a festa de aniversário, essa criança de repente sumiu, o avô foi atrás, encontrou ela no cantinho, toda febril, toda doentinha, e a festa acaba ali. O avô, muito preocupado, chamou um amigo que também é médico e diagnosticou que a neta estava com uma virose muito desconhecida pela medicina. Mas pelo pouco que ele sabia, a Bárbara ela ia sofrer muito e ia morrer de forma cruel. Então ele, como amigo, aconselhava Tadeu a praticar a eutanásia na neta. E Tadeu se rebela, fala, não, isso não é possível, porque a medicina ela tem que salvar com os recursos que ela dispõe. E eu não vou me prestar a isso. Aí ele percorreu o mundo todo atrás de um médico para salvar a neta e falaram para ele de um determinado local, ali mesmo nos Estados Unidos. Foi passado o endereço para ele. E lá ele se foi. Quando ele chegou lá, era um lugarejo simples, um barracão para aquelas pessoas infelizes. E ali havia um médico, também chamado Tadeu, de mais ou menos 30 anos. Então o médico recebeu Bárbara, fez o seu diagnóstico, falou para o avô que ele estava estudando aquela virose já fazia mais de 10 anos e que com o tratamento que ele podia oferecer, a neta dele tinha 5% de vida. Se ele concordava ou não, concordo. E aí iniciou-se o tratamento de Bárbara. Quando o médico levanta da mesa para levar a menina para fazer ali o tratamento, cadê o avô, né? Porque agora cadê o médico, cadê o avô? Ele observa que o pé desse médico era deficiente, né? E que havia uma bota ortopédica, que ele usava essa bota para manter um certo equilíbrio. E ele lembrou daquele dia, lá atrás, onde ele viu aquela criança, daquela grávida, naquela colônia ali de imigrantes alemães. E aí o médico, assustado com o jeito que ele olhou, explicou para ele e começou a contar a história. Olha, eu nasci em Los Angeles, sou filho de uma imigrante alemã, muito pobre, em que minha mãe tinha muitos filhos, papai queria que ela abortasse, e ali foi contando a história. E conforme ele contava, Tadeu foi se entrando nessa história e se viu naquele caso, porque o médico dizia assim, quando eu estava numa situação muito difícil, uma vizinha ligou para o médico, e o médico abençoado, extraordinário, com uma habilidade incomum veio me atender. Mamãe ficou tão agradecida que uma semana depois foi ao hospital, descobriu o nome desse médico e por isso que eu me chamo Tadeu. Enfim, né? O avô de Bárbara voltou aí no tempo e aquele dia ele chorou, se emocionou por ele não ter cometido a eutanásia que ele falava, porque pelas mãos a neta dele estava sendo tratada. E 2 meses depois do início do tratamento da Bárbara, ela é sarada. Então, segundo Divaldo, é um caso verídico que os espíritos contaram para ele, e nós percebemos que não é por acaso que alguém nasce no meio onde ele pode desenvolver a sua inteligência, porque ele tem que usá-la, mas sem orgulho, e por mais restrito que seja o seu meio, ele tem que aplicar isso de uma forma ao bem de todos, né? Porque podemos tirar dessa lição, dessa história, várias lições que direcionam a missão do homem inteligente na Terra, não fazer o mal em nenhuma circunstância e usar a inteligência para o bem de todos. Então, como nos ensina o capítulo 7, a inteligência é rica de méritos e quase sempre
ela é colhida lá no futuro, quando nós não percebemos o seu resultado no presente. Mas o mais importante aqui também, dentro desse capítulo 7, é nós observarmos que quando bem-aventurados os pobres de espírito, nós vamos aprender que essa frase é a primeira parte do Sermão da Montanha, o famoso Sermão do Monte ali, proferido por Jesus, e o texto mais importante do Novo Testamento. Então nós vamos aqui lembrar de Gandhi, quando ele disse que se todas as obras literárias, as obras sacras se perdessem, e somente o Sermão da Montanha se conservasse, que a humanidade não teria perdido nada, porque ali a mais notável contribuição é do pensamento nas épocas que se perderam ali depois de Gandhi. Então aqui apresenta os passos que o homem vai alcançando, vai galgando para a sua felicidade e libertação. Então conta-nos Humberto de Campos, dentro dessa questão do Sermão da Montanha, que após difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, trazidas ali por Jesus, todos os enfermos e derrotados da sorte, todos esses que faziam a multidão e estavam sempre ao redor de Jesus, eles estavam todos ali em Betsaida, Dalmanuta, Corazim, Magdala, Todos esses habitantes desses lugarejos estavam ali naquele dia em Cafarnaum, nas proximidades ali do Mar da Galileia. Então os discípulos dentro dessa multidão eram os mais visados, porque pelo contato permanente que eles tinham com Jesus, porque a lição de Jesus, aquela humildade de Jesus, trazia muito consolo a esses corações tão desvalidos da sorte. Então devemos lembrar que esse sermão da montanha, alguns falam que se deu nos últimos dias de Jesus. Humberto de Campos diz que não, que ele se deu ainda nos primeiros dias de apostolado. E aconteceu após um pequeno grupo ter ido à casa de Levi, que depois recebeu o nome do apóstolo Mateus, e ele lá, um grupo, foi justamente para perguntar para ele sobre o Evangelho do Reino, sobre as lições de Jesus. Aqui Levi responde e recebe esse grupo de uma forma muito rude, muito grosseira, muito mal educada ali. E esse grupo de eles acabam ficando tristonhos e lembram que Jesus estaria aquela tarde pregando por aquelas redondezas. E deixam ali Levi no seu azedume e assim se direcionam. Decorrido alguns minutos, Jesus adentra a casa de Levi, na companhia do apóstolo André, para conversarem sobre aquele ocorrido ali que se deu diante da rudeza de Levi. E depois dessa conversa, todos eles se dirigem a um monte mais próximo que tinha ali. Não era o Sermão da Montanha, Sermão do Monte, é um monte mesmo. É como se fosse um auditório, tem até hoje um lugar para ser visitado. Quem procurar na internet vai encontrar, tem as placas e tudo mais. Então, depois desse fato, à tarde, Jesus tinha o hábito de pregar à tarde o seu evangelho, essa multidão se acotovelava ali para ouvir as palavras de Jesus. Então, diante dessa multidão, Jesus chega, cercado ali pelos seus discípulos, e pela primeira vez ele prega as bem-aventuranças. Então, o fato que precede o Sermão da Montanha é esse contado aqui por Humberto de Campos. E para quem não se lembra o que é esse Sermão da Montanha, é aquela parte do Evangelho de Mateus que começa: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino de Deus. Nós estamos falando um pouquinho aqui. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E vão sequencialmente várias outras bem-aventuranças citadas ali no Evangelho. Então, desde aquela época, o Sermão da Montanha ele tem recebido vários comentários jocosos. Para uns é uma utopia que não tem efetividade nenhuma na prática. Para outros ele vai ser aplicado no final dos tempos, não é para hoje. Mas para a doutrina espírita, o Sermão da Montanha, ele refere-se à
conduta moral que nós devemos adotar no nosso dia a dia. É aquela atitude moral que Jesus fala ao espírito imortal que há dentro de cada um de nós. Então, o capítulo 7, quando nos esclarece, bem-aventurados, né, os pobres de espírito, e o que é preciso entender sobre pobre de espírito, ele traz essa frase contida do Evangelho de Mateus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, essas bem-aventuranças de Jesus são essas virtudes, né? É você viver destruindo esses altares que são erguidos ao nosso orgulho constantemente, né? Viver nessa busca por ter essas virtudes dentro do nosso coração. Então, aqui é onde muitos se confundem a questão de pobre de espírito. Porque para um pobre de espírito está associado somente à questão de recursos materiais. Olha, ele é carente, ele necessita disso e daquilo, então ele é um pobre. De espírito também, mas não é nesse sentido. E aí até Divaldo coloca: na terra há poucos pobres de espírito e muitos espíritos pobres, né? Porque são frívolos, são orgulhosos e tudo mais que a gente já sabe aqui. Então, esse pobre de espírito no Evangelho de Jesus significa a simplicidade de coração e a humildade do espírito. É essa singeleza que faz com que ele tenha dentro de si o reino dos céus. Então, em todas as circunstâncias, Jesus vai colocando ali a questão da humildade, que é essa submissão da vontade de Deus na nossa vida. Então, aqui tem uma questão, uma anotação que eu coloquei, que quando aquele que é humilde, que é o nosso caso, lógico, né? Quando nós somos humildes, a gente tem tanta confiança em Deus, tanta força, né? Tanta confiança nessa força que emana dele, na sua justiça, que a gente não reclama da vida, né? Eu não reclamo da vida e vocês também não. Então, a gente não reclama das provas pelas quais nós passamos. E o humilde que somos todos nós, ele se submete nessa certeza absoluta que essas tribulações, essas dificuldades da vida, elas são o remédio necessário para a cura do nosso espírito que ainda é doente. Então aqui nós vamos lembrar o livro de 50 anos depois do Emmanuel, né, psicografado por Chico Xavier, onde tem duas figuras centrais, Nestório e Célio. E aí, a questão do Nestório, quem acompanhou há 2000 anos, ele foi o senador Públio Lentulus, e em 50 anos depois ele é o escravo Nestório. Então ali tem a hora quando ele é descoberto que ele é cristão, e ele estava na habitação coletiva onde ele morava, junto com o filho, e vem todos os soldados do Império com ordem de prisão. E ali ele, né, junto com aquele pretoriano que vem prendê-lo, apresenta a recomendação imperial para prendê-lo, a ordem para a prisão, na ordem ele vê que estava escrito assim, que os soldados deveriam tomar o máximo cuidado com aqueles fugitivos, entre aspas. E quando Nestório lê aquilo, ele diz assim ao chefe dos soldados, que eles não iam, tanto ele como seu filho Ciro, não iam apresentar nenhuma resistência, que não havia com que se preocupar com a espada, pois a melhor arma não é a de quem ordena, mas a de quem sabe obedecer. Então essa humildade decorrente dessa confiança em Deus, ele coloca bem nesse caso, nesse exemplo. E Célia, que é a figura central desse livro, onde Emmanuel relata, né, o repositório de mulher que sofreu os martírios morais, com toda a resignação, com toda a humildade, e quando você lê a história, você sente a fé que aquele espírito ali desfrutava e a humildade, a confiança em Deus sobretudo. Então, rapidamente, que o livro é muito mais do que isso, né? É aquele espírito que divinizou o sacrifício, né? A gente, ao invés de divinizar o sacrifício, a gente justifica a dor, não é? Decorrência do nosso orgulho. Não, mas é porque isso e aquilo. E a gente acaba reclamando. E nos esquecemos que quem reclama acaba questionando em algum ponto
questionamento. Quem é esse Deus que está fazendo isso comigo? Então você acaba questionando, porque a nossa fé ainda é muito vacilante, é muito complicada ainda no nosso universo. Então, a gente lembra, né, quantos que às vezes passam pela gente ou na nossa vida, que nunca foram na escola, não têm conhecimento doutrinário espírita nenhum, são excluídos de todas as facilidades da vida, sofrem das incompreensões mais terríveis que a gente pode imaginar e continuam ali, com aquele coração bondoso, generoso, simples, né? Há pessoas que às vezes passam por provas que a gente nem entende como é que uma pessoa consegue passar por uma prova tão difícil, tão complicada, né? E aquela criatura, naquela simplicidade, ela encontra forças para passar por tanta miséria, por tantos conflitos morais, por tantas dores, que a gente fala, eu não ia conseguir, não é? Então, assim, elas vão aceitando, vão lutando, um dia após o outro. E aí essas pessoas na nossa vida, elas servem de referência para nos encorajar. Olha, com tanta miséria, com tanta coisa, é uma lição para a minha vida. E aí, vamos ver então que Jesus, quando disse, bem-aventurados os pobres de espírito, ele quis dizer, felizes aqueles que têm um coração bom, que busca ser indulgente, que busca ser melhor a cada dia, que às vezes não consegue, mas vai tentando, que reconhece a grandeza de Deus na sua vida, mas que também reconhece a pequenez do seu espírito, que procura se igualar com o outro, não porque é superior, mas pela empatia de que todos nós somos espíritos endividados, que todos nós precisamos trabalhar muito, burilar muito essa pedra bruta que é o nosso espírito, porque nós não precisamos de certezas orgulhosas, de ter razão em tudo, que às vezes dá vontade, né? Ter razão em tudo. Fala, eu quero ser a dona da verdade, mas a gente não precisa disso. O que a gente precisa mesmo é de doçura, de amorosidade, de abraço sincero, de pessoa que sorri para você, mas de uma forma tão sincera que às vezes a gente não encontra, não é? Então, assim, para esses que assim se comportam, é o reino dos céus que Jesus comentou. Então, a expressão do reino dos céus para nós, tanto faz reino dos céus, reino de Deus, é o reino moral, é o reino espiritual, é aquele estado de espírito que o espírito vai conquistando no decorrer da sua vida, no decorrer da sua luta. Então, para nós não nos alongarmos aqui, que senão vai dar meia-noite, nós estamos aqui ainda falando de Jesus, tem uma historinha no livro Jesus no Lar, na lição terceira, que diz assim, né, que nós vamos encontrar Jesus em reunião ali com seus apóstolos e vamos encontrar Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Em determinado momento, ela pergunta a Jesus assim, olha, o reino de Deus em nossas vidas, ele tem se mostrado realmente sublime, mas como iniciar-me nele? Como ter esse reino dentro do meu coração? Aí ela comenta que ela tem ouvido as pregações na beira do lago de Genezaré, né, que a Boa Nova aconselha o amor, o perdão, a humildade, mas que ela desejaria ser fiel a esses princípios, mas que ela não conseguia. Ela tentava, uma hora ela conseguia um pouquinho, outra hora ela não conseguia nada. Aí Pedro se interrompe na conversa e diz assim, para tudo você precisa ter boa vontade. E Jesus diz assim, Sara, qual é o serviço fundamental da sua casa? E ela diz, a criação de cabras. E aí Jesus pergunta, como você faz para conservar o leite puro, sem azedar, para o consumo doméstico? Aí ela coloca, olha, é indispensável que eu lave a vasilha, porque se eu colocar na vasilha suja, o leite vai azedar. Aí Jesus coloca, assim é a revelação celeste em nossos corações. Se nós não purificamos a vasilha da nossa alma, o conhecimento,
ele se confunde com as sujeiras do nosso íntimo. E o mesmo ocorre com uma gota, um orvalho, que é um lírio, né? Dentro de uma flor, de uma pétala, é aquela gota celeste. Mas o mesmo orvalho, se for depositado na estrada de terra, se torna ali uma gota lamacenta. Então, todos que nós aproveitamos essa historinha aqui, e entendemos que todos nós temos as nossas lutas. Todos nós sofremos para sermos melhores, porque a Casa Espírita, no seu Evangelho, está sempre falando para isso. Vamos melhorar, vamos nos esforçar, vamos fazer as nossas orações, rogar a Deus o seu amparo, que é sempre constante, a esses amigos espirituais, né? Porque as provas bem suportadas, não reclamadas, elas nos conduzem ao reino de Deus. E aí nós devemos lembrar que não foi por acaso que numa tarde, caindo o sol no horizonte, que Jesus, o Mestre amado, pregou o Sermão do Monte. Foi numa tarde bendita, no lago de Genezaré, que andando sobre as águas, Jesus pediu-nos mais fé. Foi numa tarde que o Mestre, ante a fé que nos irmana, ensinou a amar a Deus a mulher samaritana. Com Pedro, Tiago e João, foi que o Divino Senhor, numa tarde inesquecível, transfigurou-se no Tabor. Foi numa tarde em que a luz eclipsou-se no mundo que o Cristo expirou no lenho em sofrimento profundo. Então foi quando caía a tarde que o Senhor, após a cruz, apareceu redivivo aos amigos de Emaús. Foi sob o sol vespertino, no deserto de Damasco, que o Mestre buscou a salva dos cristãos feito carrasco. Então esse poeta, Eurípides Formiga, ele nos diz assim: irmãos, não fiquem tristes pela vida, ou porque ainda você não é o espírito humilde que sonhaste, e Deus te inspire e te guarde, seja pelas manhãs ou qualquer dia à tarde. Obrigado pela atenção e boa noite.